Então, boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso dia sabático. Queremos acolher a cada um de vocês que já teve esse tempo de oração, rezou as laudes, já teve a Santa Missa. Nós queremos acolher vocês no nosso programa do dia sabático. Boa tarde, Manquíria. Boa tarde, irmão Bernardo. Então, é com grande alegria que eu quero acolher você nesse momento que está conosco no nosso programa, mas também acolher o irmão Bernardo, que retorna a estarmos juntos nesse sábado para falarmos um pouco para você sobre quais são as graças do nosso carisma, as graças de vivermos juntos esse passo a passo para também sermos discípulos missionários com Cristo. Então, nessa tarde de hoje, irmão Bernardo, nós vamos falar sobre a nossa escola de formação teologal, né? Qual é a graça de sermos filhos de Deus, batizados, de que caminha numa fé perseverante, num caminho de esperança, num caminho de caridade. Então, nós queremos convidar cada um de vocês a sermos também unidos nesse momento de formação para aprendermos juntos a fazer esse caminho com Cristo. E sobre essa questão da formação, da vida teologal, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre aquela graça que nós recebemos no nosso batismo. Então muitas pessoas vão esquecendo, né, de tudo aquilo que ela recebeu durante o seu batismo, que é justamente essa vida teologal. Então nessa graça nós hoje vamos trabalhar justamente esse recebimento, né, que nós temos de presente de Deus justamente no tempo do nosso batismo e que ela nos ajuda também na nossa perseverança de vida de discípulos, de consagrados, né, a seguir a nossa vocação. Então nós convidamos você a entrar nessa intimidade de vermos qual é essa graça que nós recebemos durante o nosso batismo. Isso mesmo. E essa vida teologal, ela que nos guia. Desculpa, não era para atrapalhar vocês. Essa vida teologal é ela que nos guia, é o sacramento do batismo que nos leva a entrarmos nesse caminho com Cristo, nesse caminho de discipulado, nesse caminho de descoberta de quais são o novo do Espírito Santo. Como é que eu faço esse caminho no Espírito Santo? Então, quando nós somos batizados, nós entramos nesse caminho, muitas vezes encaminhados pelos pais. A maioria das pessoas são batizados quando crianças, então nós recebemos os nossos padrinhos para nos encaminharmos nessa vida cristã e nessa vida de comunidade. E o catecismo da nossa igreja, ele vai nos falar de forma muito precisa no número 1253, vai dizer: o batismo é o sacramento da fé. Mas a fé tem necessidade da comunidade dos crentes. Só na fé da igreja é que cada um dos fiéis pode crer. A fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita e amadurecida, mas um princípio chamado a desenvolver-se. Então é por meio do batismo, é por meio dessa concretude da fé que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos padrinhos, que nós vamos fazer um caminho de amadurecimento junto com o Espírito Santo, né? É esse primeiro toque que nós recebemos do Espírito Santo a sermos reconhecidos como filhos de Deus. Então essa graça do batismo é muito importante. Exatamente, irmã Quíria. E entre essas várias direções que nos ajudam a construir o nosso ser espiritual, nós recebemos de Deus essa grande arquitetura, né, que vem nos fazer entrar nessa intimidade com Deus, nessa docilidade que o próprio Espírito Santo nos convida a entrarmos. E nós recebemos essa graça no nosso batismo, a partir das quais cada um de nós somos chamados a viver e a trabalhar. E a própria palavra de Deus vem nos ensinar no livro de São Pedro, no capítulo 2, versículo 5. E ele vai nos dizer assim: como pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual. Então, durante a nossa vida, nós somos convidados, depois de recebermos essa graça do batismo, a construirmos, a trabalhar, a fazer crescer esse edifício espiritual que o próprio Senhor nos pede de viver. Não apenas uma vida na carne, uma vida apenas humana, mas nós somos convidados a construir esse edifício espiritual que o próprio Deus nos pede. Isso mesmo, nós não construímos esse edifício unicamente de forma pessoal, irmão
Bernardo, mas nós somos convidados todos juntos, como cristãos, a construirmos esse edifício que é o próprio corpo de Cristo e a nossa igreja. Então nós somos convidados a sermos igreja com Cristo, a vivermos nossa vida de batismo concreto e a partir de então nós abrimos as portas a tudo aquilo que o Espírito Santo quer suscitar em nosso coração. É essa porta do batismo que nos leva a abrir-nos a todos os sacramentos que nós vamos viver dentro da nossa igreja. É ela que nos leva a uma comunhão com Cristo, ao sacramento da confirmação, da confissão e depois é um caminho que nós também vamos ser confirmados naquilo que somos chamados a viver, nosso estado de vida, então de sermos discípulos de Deus. E esse caminho de crescimento no nosso templo espiritual, na nossa vida espiritual que Deus nos convida, esse templo ele possui 2 pilares. E esse primeiro pilar é a fé. E o segundo pilar é justamente a esperança. Então, através da rocha, que é Cristo, que vem ser essa pedra fundamental que nós vamos construir o nosso templo espiritual. Então, a primeira coluna é a fé, e a segunda coluna é justamente a esperança, que vem dar solidez a esse templo. E é claro que a cúpula que vem reunir, né, o telhado que vem reunir essa graça dessas 2 colunas é a caridade. Né, como nos ensina o próprio apóstolo Paulo, a caridade ela é o centro de tudo. Né? Sem o amor, nada podeis fazer. Não é, irmã? Isso mesmo, é verdade. Então, por meio de todo esse edifício, esse templo construído nos nossos corações, nós vamos falar hoje de forma muito especial da fé. Então, essa primeira virtude teologal que é infundida nos nossos corações. Então, a fé é essa certeza infusa que nós recebemos no nosso coração de vida cristã, de um Cristo crucificado. Então, essa fé é ela que nos faz viver sem cessar graças precisas de coragem, de constância e de perseverança. Sem essas 3 grandes palavras vividas dentro da igreja como um cristão, nós não conseguimos viver a fé. E por meio dessa coragem, dessa perseverança e dessa constância, é que gera em nós um espírito de sabedoria, de inteligência. E isso é trabalhado dentro do nosso coração e gera a fé dentro de nós. E é importante a gente lembrar que nós não podemos tocar em Deus, né? Nós não conseguimos ver Deus, mas pela fé nós conseguimos essa graça. Então é a fé que nos ajuda a apoiar-se no Cristo, a apoiar-se no Deus que eu não consigo ver, mas pela fé eu posso tocar. Pela fé eu posso amar profundamente a Deus, né, que Ele vem nos ensinar a amá-lo, que Ele vem nos ensinar a tocá-lo, a contemplá-lo. Né? Então, com a fé, que é essa graça que nós recebemos no nosso batismo, nós justamente nos ensina a ter esse apoio, que é o se apoiar em Deus. E a fé, irmã Kíria, vale lembrar que não é apenas um sentimento, né? A fé não é apenas aquilo que eu posso sentir, né? Muitas vezes os arrepios. Claro que Deus ele nos dá essa graça quando nós entramos no primeiro amor, mas a fé ela vai muito além disso. Né? A fé ela é justamente esse ato de adesão pessoal. Então é importante a gente saber que a fé ela entra também na minha vontade. Então eu decido aderir à fé, eu decido acreditar no Deus. É por isso que nós devemos trabalhar profundamente essa nossa vontade. Então pela fé eu acredito, pela fé eu tomo posse da graça que Deus vai me dando. Então a fé ela é um instrumento muito importante na vida de um cristão que deseja entrar nesse caminho de discipulado. E essa graça infusa, ela gera em nós um espírito, esse espírito de fé, de força, de coragem, que nos impulsiona a termos ações concretas. Então a fé, ela não só é vivida a um nível sensível, mas ela é a um nível profundo. É a fé que me faz e que me inspira a termos ações concretas. É a fé que é caracterizada pela sabedoria divina, cujo é o próprio Deus que gera isso dentro de cada um de nós. E a fé, na palavra, ela vem nos falar em 1 Coríntios, capítulo 1, 24. Ela nos diz o seguinte: a sabedoria dada pelo Espírito Santo inspira em nós este espírito de fé.
Este é o contrário do espírito do mundo. Então, a inspiração do Espírito Santo ao nível de fé em nós, gera em nós essa sabedoria divina, na certeza de que nós fazemos um caminho com Cristo e não um caminho com o mundo, né? Nós não desejamos ter essa vida da qual nós somos um com todos, ao nível de não adentrar num conhecimento profundo de Cristo, mas que nós devemos ser um com todos e com a igreja, com os crentes e com os cristãos que aderem a essa inspiração do Espírito Santo para termos ações de filhos de Deus, ações de discípulos de Deus e de todos aqueles que querem também caminhar com Cristo. E São João da Cruz, que foi esse grande homem de fé, esse homem que pôde, através da fé, ultrapassar também todas as suas dificuldades, todas as suas noites escuras. Então ele vem nos ensinar, através de uma palavra que ele nos dá, que ele diz assim: quanto mais a alma tem fé, mais ela está unida a Deus. Então essa fé que nos faz nos unir a Deus, ela é importante para o meu crescimento, no meu templo espiritual, meu crescimento como cristão. Então, você que muitas vezes se sente impedido, né, por muitas coisas que vão nos atropelando no nosso dia a dia, de perseverar, de continuar na tua vocação, no teu chamado, naquilo que Deus te confiou, então faz esse ato de fé, de ultrapassar, né, de muitas vezes mesmo sem vontade, muitas vezes mesmo no desânimo do dia a dia, muitas vezes no trabalho, faz esse ato de fé de perseverar, né? Aquilo que Deus te confiou, aquilo que Deus te chama, muitas vezes vai ter barreiras, vai ter preocupações, vai ter coisas que vai te impedir, mas pela fé você deve ultrapassar. Então, a cada dia vai fazendo esse ato de fé, né? Como São João da Cruz nos ensina, quanto mais eu tenho fé, mais eu vou me unindo a Deus. Então faz a cada dia esse ato de perseverança e não pare diante das tuas dificuldades. E essas, irmão Bernardo, são as certezas luminosas, né? São as certezas que nós somos de Deus, que nós somos filhos de Deus. E essa certeza luminosa é que nos faz passar pela prova, passar com coragem por esse tempo de provação. E isso é um espírito de fé perseverante. Então, é o próprio Cristo que nos leva a entrar nessa fé perseverante, de nos convidar a crescermos a cada dia mais e mais nesse espírito de fé, nesse espírito de coragem, de quem tem força para avançar, mesmo em meio às dificuldades e aos momentos que nós não compreendemos, né? Aos momentos de escuridão, muitas vezes, na nossa alma. Então, essa fé perseverante é essa certeza de que Deus caminha comigo sempre, de que Deus está comigo sempre. E isso nos faz sair de um ponto sensível, das nossas pequenas infantilidades, para sermos maduros no Espírito Santo. Maduros de quem reconhece quais são as inspirações do Espírito Santo para aquele momento preciso do qual eu vivo e da dificuldade da qual eu passo em certos momentos. Então você que hoje talvez se acha uma pessoa sem fé, acha muito imatura, e talvez um bebezinho, né, na fé, então nós queremos te convidar também a dar esse passo de fé, né? Nós temos a escola do ano sabático, que é justamente esse tempo de te ajudar a perseverar na fé, a crescer na fé, a fazer com que esse edifício espiritual também possa se fortalecer. Então nós queremos também te convidar, né, a participar desse tempo, que é um tempo de graça, né? Um tempo que vem te formar na tua vida espiritual, no teu crescimento como ser humano, mas principalmente espiritual, que é o que a própria igreja nos pede para crescermos, fazer crescer esse edifício que é o próprio Deus que nos convida a trabalhar e a fazer crescer. Isso, e dar esses passos na fé, de querer também ser um discípulo de Deus e aceitar a começar esse caminho, né? Nós temos às vezes só o desejo, mas nós não conseguimos ter a fé autêntica, o desejo concreto de dar esse passo, porque a fé, ela também necessita de nós atos concretos. A fé exige de nós ações concretas. Então seja você também esse cristão batizado que tem fé e de que aceita dar esse passo com Cristo. Então nessa graça nós queremos agradecer, né, a sua perseverança também de estar conosco durante esse tempo do dia sabático, de não desistir também da tua vida espiritual. Agradecemos
a todos vocês que também participam conosco, que nos mandam mensagem, que também participam desse programa, e nós queremos convidar você a estar no próximo dia sabático, que nós vamos também dar continuidade a essa graça dessa nossa vida teologal, que é o que a própria igreja nos pede e nos chama. Isso mesmo, então você que deseja começar esse caminho de cristão, que tem fé, que tem certeza da palavra de Deus na sua vida e do chamado de Deus na sua vida, caminhe conosco durante esses dias sabáticos para conhecermos agora um pouco mais sobre a nossa esperança, sobre a caridade, sobre essa escola de vida teologal. Amém, irmã querida. Então que o Senhor possa nos dar essa graça de crescermos na fé e nos abençoar também durante todo esse nosso dia sabático. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.